Dando continuidade, a gente vai passar agora para o discurso, né? O discurso de 5 minutos está baseado no Ministério do Reino, 5/10, página 2, e o tema é: os ministros cristãos precisam orar. A lição a ser considerada é a lição 14. Então vamos fazer o discurso. Você já viu um passarinho dormindo num galho ou num fio sem cair? Como é que ele consegue isso? Se nós talvez tentássemos dormir assim, com certeza iríamos cair, não é verdade? O segredo está nos tendões das pernas dos passarinhos. Eles são construídos de uma forma que, quando o joelho está dobrado, o pezinho segura firmemente qualquer coisa. O joelho dobrado é o que dá ao passarinho a força para segurar qualquer coisa. No nosso caso, não é diferente. Para termos segurança e estabilidade espiritual, precisamos estar agarrados com Deus. E só iremos conseguir se tivermos com os nossos joelhos dobrados, ou seja, dobrados em oração. A oração é o fator determinante para termos a força necessária para fazermos a vontade de Jeová. Veja só se não é isso que diz o livro de Filipenses, o capítulo 4, o versículo 13. Filipenses 4,13 diz assim: para todas as coisas tenho forças, graças àquele que me dá poder. Perceberam? Jeová é quem nos dá poder. E isso com certeza é importante para nós, pois mostra a necessidade que nós, como ministros de Deus, temos, que é orar a Jeová. Nós não conseguimos realizar o nosso ministério somente com nossas forças. Além da ajuda de Jeová, como vimos no texto, Jeová também lhe disponibiliza para nós seus anjos, para nos ajudar a encontrar os merecedores. Por isso é tão importante que nós oremos a Deus. Mas o que nós podemos incluir também em nossas orações? Veja o que diz o livro de Atos, capítulo 4, o versículo 29. Atos 4, 29 diz assim: e agora, Jeová, dá atenção às ameaças deles e concede que os teus escravos continuem a falar a tua palavra com toda a coragem. Quando os apóstolos estavam sendo proibidos de pregar, eles oraram a Deus para que pudessem ter força e coragem para continuar falando a respeito das boas novas de Cristo. Nós também podemos orar pedindo a Jeová que nos dê coragem e uma atitude positiva quanto ao nosso território, e principalmente agora, pois estaremos voltando a pregar de casa em casa. O que mais podemos pedir a Jeová em oração? Veja, por favor, o livro de Neemias, o capítulo 2, o versículo 4. Neemias, capítulo 2, o versículo 4 diz assim: o rei me respondeu: o que você quer pedir? Orei imediatamente ao Deus dos céus. Neemias, ele teve que rapidamente fazer uma oração para poder falar com o rei Artaxerxes sobre o seu desejo de construir a muralha de Jerusalém. No ministério, pode ser que tenhamos também de fazer uma breve oração em silêncio, para que possamos responder às perguntas dos moradores de modo apropriado. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, fala que também podemos pedir em oração sabedoria, para que possamos fazer que o ministério seja prioridade na nossa vida. Então, toda vez que você for no ministério, ore a Jeová e peça que você possa ser abençoado em levar a palavra de Deus. Outra coisa que podemos fazer também é orar por nossos irmãos, nossos companheiros de pregação. Veja se não é isso que diz o livro de Atos, o capítulo 12, o versículo 5.
Atos capítulo 12, versículo 5 diz assim: De modo que Pedro ficou detido na prisão, mas a congregação orava intensamente a Deus por ele. A oração intensa e de coração dos irmãos ajudou Pedro a continuar firme na fé e na pregação. Hoje não é diferente. Nós também podemos orar por nossos irmãos que estão passando por provações, enfrentando perseguição, proscrição, desastre natural, problemas familiares, desânimo ou alguma prova de fé. Pois esses irmãos são os nossos companheiros na pregação e queremos também que eles estejam fortes na fé e no Espírito. Como vimos nesse discurso, precisamos fazer muito o uso da oração, essa provisão amorosa que Jeová nos deu. Iremos ter a força de Deus, teremos a ajuda dos anjos, iremos falar com coragem, teremos irmãos fortes na fé, companheiros na pregação fortes também, e principalmente, Jeová nos dará a força necessária para fazermos esse trabalho tão importante na nossa vida como cristãos. Então, como mostra Romanos 12:12, alegrem-se na esperança, perseverem sob tribulação e perseverem em oração. Então, esse foi o discurso e agora nós iremos fazer a análise do ponto. Então, a lição que está sendo considerada na brochura Melhore é a lição 14. Chame atenção para os pontos principais. Então, o que você deve fazer? Ajude as pessoas a acompanhar a sequência de ideias do seu discurso e mostre como cada ponto principal está ligado com o objetivo e o tema. Então, como você pode fazer isso? Chame atenção para o tema. Durante o discurso, você pode fazer isso por repetir as palavras do tema ou usar palavras que tenham o mesmo significado. Deixe claro quais são os pontos principais. Então, podemos dizer que no discurso foi exatamente isso que aconteceu, né? Se os irmãos perceberam, a todo momento a gente conseguia repetir a palavra oração, fazer oração, orar a Jeová. E no final, a gente conseguiu também chamar a atenção para o tema e deixar claro quais são os pontos principais, quando foi dito assim, como vimos, precisamos fazer muito uso da oração, essa provisão amorosa de Jeová. Iremos ter a força de Deus, a ajuda dos anjos, falar com coragem, ter irmãos e companheiros fortes na fé. Então, são assuntos que foi falado durante o discurso e no final você trouxe novamente essas questões, os pontos principais, para que pudesse ficar gravado ainda melhor na mente dos irmãos. Então, ao fazer isso, podemos dizer que o irmão conseguiu atingir bem esse ponto 14.